Salve Maria, sou servo Roberto, missionário católico, né? Em defesa da fé católica. Sou pregador católico. Os meus vídeos é esse estudo que eu faço é pregação em cima das heresias. É assim. Segundo Tessalonicenses 2,15, São Paulo, olha só, São Paulo, quem é São Paulo? Que perseguia, devastava a igreja e perseguia essa doutrina de morte, dos apóstolos 22:4. E aí ele vem falar pra gente assim, olha só que interessante, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai o ensinamento que de nós aprender, seja por palavra, seja por carta nossa. Ah, mas a igreja católica, ela se corrompeu ali quando o imperador Constantino deu liberdade de culto, o imperador Teodósio oficializou a igreja estatal romana do império. Mas, meu irmão, já tinha uma igreja. Até a conversão de Constantino, se eu não me engano, já tinha passado 32 papas. E 1 Pedro 5,13, Pedro fala que ali a igreja que está ali na Babilônia é a igreja eleita. Em Romanos 8, Paulo fala que a fé é romana. Então, esse contexto de falar que o Constantino trouxe toda a heresia romana para o catolicismo é uma farsa, pô. Como eu vi o debate ali do o Diácono, o canal do Diácono João Victor, e debatendo com protestantes sobre a tradição. Que tradição os protestantes têm? Eles seguem a tradição do fundamento dos apóstolos? Não, é uma tradição de reformadores, que não tem respaldo bíblico nenhum. Paulo está dizendo aqui assim, ó. Assim, pois, irmãos, olha só, ficai firme e conservar o ensinamento que de nós, ó, nós quem? Aprendesse. Nós quem? As apóstolos 1,42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Então, a doutrina dos apóstolos. Ensinamento do magistério. Porque Mateus 28:20, ou Mateus 16:18, ali tem uma igreja. Tem um pastoreio. Atos Apóstolos 2, aos apóstolos que ele escolheu. Atos Apóstolos 2 ali, desce o Espírito Santo. As Apóstolos 2,42 tem uma doutrina. As Apóstolos 2,47 ajuntava outro para o caminho da salvação. Se tornar membro dessa igreja. Seja por palavras, olha só, a pregação oral, seja por carta nossa, ó, as cartas enviadas às comunidades, como a carta de São Pedro, a carta de São Paulo, a primeira carta a Timóteo. Ó, ensinamento que de nós aprendestes. Não o ensinamento de nós aprendesse Martim Lutero, essas divisões, esses doutores, etc. E ainda Paulo deixa bem claro, ó. Segundo Tessalonicenses 3,6, intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa, ao contrária à tradição que de nós tendes recebido. Sabeis perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar. Não temos vivido entre vós desregradamente. Olha só. Que Paulo está falando em 2 Tessalonicenses 3,7. Imitai. Não temos, ó, imitar. Não temos vivido entre vós desregradamente. Olha só, como a tradição nos ensina que os apóstolos viviam na unidade. E simples entender isso. Todos os pais apostólicos, os pais da igreja, a tradição segue essa linha de raciocínio. Aí em 1517 vem o Martim Lutero, que seguia essa tradição, se revoltou e cuspiu na cara dessa tradição, rejeitando a tradição, rejeitando o magistério, rejeitando a igreja e fundando outra igreja, que não é a imitação dos verdadeiros cristãos, que não é o ensinamento que foi ali ensinado pelos vossos apóstolos. E ainda Paulo deixa bem claro, ó, 1 Coríntios 15. Aí tem protestante, tem a cara de pau de defender isso, pô. Ah, mas a igreja católica se corrompeu. Como a igreja católica se corrompeu? Porque o próprio fundador dela é Cristo.
fundador santo, a esposa santa. E as almas do justo que chegaram à perfeição. A quem foi confiada essa verdade? Ao justo. O último apóstolo, João, ali acaba a profecia. É o magistério que interpreta. Através da tradição, do magistério e escritura. Você não pode ter a escritura como a sua base, regra de fé, única fonte verídica, não, meu irmão. Tem o magistério, a tradição e a escritura, que vem desse fruto, que vem dessa tradição. Tanto pregação oral e carta escrita por nós. Nós quem? Apóstolo. Nós quem? Membro da igreja. Ah, eu sou igreja. Não, você é membro da igreja, do corpo místico. Certo? Essa loucura de falar que você é igreja é desses reformadores, desses século XXI. Olha só, 1 Coríntios 15, 1. Ó. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que eu vos preguei, que tendes acolhido, no qual estar firmes. Olha só, a comunidade ali, aos Coríntios, olha que Paulo está deixando um ensinamento àquela comunidade, que é a comunidade católica, que está em unidade com a sede, com o pastor universal, a Cefa. Por ele serei salvo, se conservardes como vos preguei. De outra forma, em vão, tereis abraçado a fé. Como vamos saber que esse evangelho é conservado de acordo com os apóstolos pregaram? A tradição. Não tradição reformada. Esses fundadores não. Como vou saber que a Igreja Católica é a única fonte da verdade? Através da tradição. Pelas pregações dos apóstolos. Que foi ensinado pelos apóstolos. Olha só que interessante, ó. Para você saber que é um só evangelho. Ah, se você pegar aqui, ó, pesquisa ali, os pais, apologeta católica, a pais da igreja e a tradição apostólica, você vai ver todos os pais apostólicos defendem a tradição. Que interessante. Os caras eles querem rejeitar a tradição, o magistério ficar só com a escritura e desprezar o magistério e a tradição, como Martinho Lutero fez. Paulo está deixando bem claro aqui, ó, 1 Coríntios 15, 1 e 2. 1 Coríntios 11, 2. Olha só. Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardais as minhas instruções, tais como eu vos transmiti. Olha só, como essa visão desses doutores está errante. Olha Paulo de novo falando. E o evangelista São Lucas, ele foi pesquisar fundo a tradição, Lucas 1, do 1 ao 4, para escrever o livro de São Lucas. Então, meu irmão, eu fico com a escritura também. Porque a escritura me mostra a tradição, a escritura me mostra que tem um magistério que interpreta a pregação dos apóstolos, quem foi confiado dos apóstolos 2, a tradição me mostra que tem a Bíblia me mostra que tem um pastoreio, a Bíblia mostra que a gente tem que seguir a tradição quem? Apostólica. Aí os caras querem defender. Agora o catecismo vem nos ensinar, parágrafo 80, olha só, muito interessante também, olha só, para a gente entender. A tradição, a Sagrada Escritura estão inteiramente unida em comunicação, pois provindo ambos da mesma fonte divina, foram de certo modo um só todo, e tendo para o mesmo fim, tanto uma contra a outra, torna-se presente fecundo na igreja o mistério de Cristo, que prometeu primeiro ser com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Tradição apostólica é a tradições eclesiásticas, 86. Ó. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos. Tanto Paulo diz ali, 2 Tessalonicenses 2,15, 2 Tessalonicenses 3,6, 1 Coríntios 1 e 2, 1 Coríntios 11, 2. Olha só.
dos apóstolos, porque foi transmitida oral, depois escrita pelo magistério. O que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus, e o que receberam por meio do Espírito Santo. Ó. Com efeito, a primeira geração de cristão ainda não dispunha de um Novo Testamento, escrito e próprio Novo Testamento. Atesta o processo da tradição viva. Olha só. Aí os caras querem defender, pô, não tem como, pô, o magistério é infalível. Como diz o Papa Francisco, que Deus a tenha, o magistério, a tradição da escritura é infalível, como diz o nosso saudoso Paulo. Então, olha só, claro que os caras odeiam o catecismo, né? E tenta refutar a Igreja Católica usando o catecismo, né? Como o Dr. Banzoli, né? Dela é preciso distinguir as tradições teológicas disciplinares, litúrgica ou devocionais, surgidas ao longo dos tempos na igrejas locais. Continue a elas formas particulares, sob as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e a diversas épocas. A luz da grande tradição, ela pode ser mantida, modificada ou mesmo abandonada sob a guia do magistério da igreja. Olha só que interessante, pô. Olha só. Parágrafo 84, ó. Depósito da fé confiada à totalidade à igreja. Por que a igreja? Mateus 28, 20. O Espírito Santo é a alma da igreja. As Apóstolos 2, quem Cristo confiou. Segundo Coríntios 3, 6, os novos ministros da nova aliança. Ele fez nosso ministro da nova aliança. Tanto que Paulo fala a tradição, e apartar daquele que não segue a tradição, que são as divisões, e manter a integridade, a mensagem que Paulo transmitiu ali à comunidade, aos seus coríntios. Certo? Para não ter caminhada em vão. Olha só. O patrimônio sagrado da fé, depositum fidei, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiada pelos apóstolos à totalidade da igreja, apegado-se firmemente a ele, o povo santo todo unido aos seus pastores, perseverem continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e na oração, as Apóstolos 2:42, né? Que não tem, mas estou citando. De modo que na conversão, no exercício e na profissão da fé transmitida e se cria singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. Olha só. 85, ó. O magistério da igreja, né? O ofício de 85, ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrito e transmitido, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isso é confiado ao bispo em comunhão com o sucessor de Pedro, bispo de Roma. Você vai seguindo, pô. É isso que os caras odeiam. Agora você vê, mais de 50 milhões de denominações. A Universal segue uma linha de raciocínio. Pregam Jesus. Não tem liturgia. Não tem um pastor universal. Certo? A Mundial já prega outro raciocínio, que não é o fundamento dos apóstolos. Eles tentam imitar a igreja apostólica da plenitude do trono de Deus, igreja apostólica, etc. Igreja apostólica ABC. Ah, eu sou apóstolo, eu sou reverendo. Não tem a tradição. Não tem um magistério. Não tem um pastor universal. Cada igreja é seu pastor. Cada igreja é seu beato, seu papa. Só um pastor. Tanto que Cristo fala aqui, ó. João 21, 15. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Diz Jesus: Apacenta meus cordeiros. Perguntou outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Diz Jesus: Apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez Simão:
filho de João, ama-me? Pedro se desceu porque ele perguntou pela terceira vez, ama-me? Respondeu, sim, Senhor, tu sabe tudo, tu sabe que te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Então não tem como, cara. Não tem como. A escritura não dá brecha. Claro que os caras vão pegar 2 Tessalonicenses 2,15, 2 Tessalonicenses 3,6, 1 Coríntios 11,2, Lucas 1, vai ter suas interpretações individual, pô. Se você pegar esse texto aqui, ó, lá no Mundial, pegar esse texto aqui, 2 Tessalonicenses 3,15, vai falar uma coisa. Se você pegar lá na Assembleia, vai falar outra coisa. Na Triangular, outra coisa. Não tem base no fundamento dos apóstolos. O que é o fundamento dos apóstolos? Tem que seguir o quê? Magistério vivo, que o Espírito Santo assiste à igreja, o Espírito Santo desceu sobre essa igreja, desceu sobre os apóstolos, e eles saíram para pregar. E quem está falando isso aqui, ó, 2 Tessalonicenses 3,15, é Paulo cheio do Espírito Santo. Vai dizer aqui, ó, a igreja ela é dotada, olha só, 1 Coríntios 1, ó, olha só, cara, de ciência, de sabedoria, ó. Nele foste que ricamente contemplados, como todos os dons, como a da palavra, eu da ciência, ó. 1 Coríntios 1,5. Olha só, 1 Coríntios 12. Olha só, pô. 12, 29, ó. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, fazem todos milagres, têm toda a graça de cura, falam todas diversas línguas, interpreta todos, ó. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores. Olha só. Doutores, porque eles são todos doutores, porque eles foram revestidos da sabedoria do alto, do Espírito Santo. Então, segundo Tessalonicenses 2,15, Paulo está ensinando, porque Paulo é doutor, porque o magistério tem doutores, tem profetas, etc. Simplesmente não é fundamento doutrinas de Lutero, doutrinas de homens, etc, etc, etc. E que os caras querem defender, não tem como, meu irmão. Uma só igreja. E ajuntava outros para o caminho da salvação, porque se tornava membro dessa igreja. As Apóstolos 2,47. Tem uma doutrina, comunhão na fração do pão. 43, 44, 45, até 47. Simples. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.